Bom dia, alunos! Tudo bem? Como vocês estão? Então, vamos para mais uma semana de aula remota, tá? E essa semana vamos trabalhar placas e sinalizações das vias públicas, certo? As placas que nós pedestres vemos quando estamos nas ruas, quando estamos em estabelecimentos que circulam muitas pessoas, como o supermercado, um caixa, não é? Um estacionamento, uma praia. Então, nós vamos ver algumas placas que a gente vê quando estamos nesses ambientes. Se a gente parar um minutinho para pensar como seria uma rua, uma via, um local público, se não existisse placa, não é? Se não existisse um regulamento, se não existisse uma lei, como é que seria isso? Provavelmente ia virar uma bagunça, não é isso? Ia virar uma bagunça, porque aí o idoso não ia ter prioridade, um cadeirante não ia ter prioridade, não é verdade? A gente estava na praia, não ia saber o local que poderia tomar banho tranquilo, o local que era perigoso. Já imaginou? Seria bem confuso, não é isso? Então, por isso existem as placas, por isso existem as sinalizações. Por quê? Porque ela ajuda a manter um ambiente seguro, ela dá prioridade para aqueles que mais precisam, não é isso? Passa informações que precisamos. O que mais? Questão de proibições, onde a gente pode andar, circular, onde a gente não pode, não é? Uma coisa de emergência, uma placa de emergência como um extintor. Então, ela serve para isso. As placas, as sinalizações nos ajudam com relação a isso, não é? A nos dar informação. Então, é uma coisa boa para a gente. Por isso, a gente precisa conhecer essas placas e precisamos seguir as placas. Então, eu vou passar aqui modelos das principais placas que precisamos conhecer. Então, essa placa, como estamos vendo, certo? A gente vê ela em banheiros públicos. Então, sempre quando for se dirigir ao banheiro, tem que observar na frente do banheiro, na porta, qual é a imagem que tem. Então, tem aí um boneco representando feminino e o masculino. Então, você vai se dirigir, né, ao banheiro correto. E tem também o banheiro específico para os cadeirantes. Então, a gente não pode usar, né? Nós não somos cadeirantes, então a gente não pode usar, só os cadeirantes, tá? Fica a placa também na porta, identificando. Esse próximo aí, não é? Foi tirado lá no Sam's Club. Então, tem aí, ó, risco de acidentes. Então, se tem carrinho para criança, criança no carrinho, cadeirante, ou esse carrinho prancha, então não pode subir nessa rampa aí, que é automática, tá? Porque corre risco de sofrer acidente. Então, aí a gente precisa obedecer. O próximo, a questão do lixo, não é? Então, tem aí, ó, uma placa com aviso: jogue o lixo na lixeira. Então, na cidade, a gente encontra vários lixos públicos. Caso a gente esteja na rua e não tenha um lixo público, a gente guarda na nossa bolsa o lixo, dependendo do que for, no saquinho, o que for, e joga em casa, não é? E a próxima placa é aí, ó, proibido jogar lixo neste local. Então, se tem esse círculo vermelho com esse traço em cima no meio, indica que é proibido. Então, a gente não pode jogar o lixo em um lugar que não tenha o próprio lixo, não é? A gente não pode jogar o lixo na rua, que a gente vê que muita gente chega em uma praça ou uma via pública, vai lá e joga o lixo, mas a gente sabe que está errado. Próxima placa, não é? Geralmente, quando está essa placa, a gente encontra nas praias, risco de afogamento. Então, se tem uma placa aí, perigo, risco de afogamento, a gente já fica bem longe, não é? A gente nem entra naquela área, proibido, porque corre risco. Aí tem um exemplo aí, ó, de uma praia, você vê que o mar tá bem forte e tem a placa aí, não é? Risco de afogamento. Então, a gente tem que ter bastante atenção quando for à praia, tá?
Próxima placa, não é? Quando for passear, for no shopping, com alguém da família que for de carro, observar as vagas de idoso, não é? Se caso não for idoso, então a gente não pode estacionar o carro em uma vaga que seja para o idoso. Porque, ó, o idoso tem prioridade, não é? Tem prioridade tanto em filas como em vagas de carro, em estacionamentos. Aí vai ter um exemplo aí. Olha aí, a vaga do idoso e do cadeirante também, ó, do lado. A placa indicando que tem um extintor, não é? Em caso de incêndios. A gente encontra em teatros, em cinemas, em shoppings também. E a próxima placa são aquelas pessoas que têm atendimento preferencial, não é? Em caixa, em fila de caixa, de supermercado, de banco. Quem são elas? Tem aí pessoas com deficiência, idosos com idade igual ou superior a 60 anos, gestantes e lactantes, pessoas com crianças de colo até 2 anos e autistas, tá? E aí vai ter o modelo, não é? Ó, em cima, ó, atendimento prioritário, e tem especificando, tem falando quem são as prioridades. E aí também tem outro exemplo. E o novo, uma lei bem recente, não é? Que também está dando prioridade para os autistas. Por isso que tem a setinha aí para mostrar bem. Agora que vocês conhecem bem as sinalizações e placas, não é, nas vias públicas, nos ambientes, então vamos para a atividade, tá? Vocês vão escolher 3 placas dessas que eu falei no vídeo. Vai escolher 3 placas e dizer o porquê que escolheram as placas, tá? Escolhe as 3 placas, para que serve a placa e o porquê escolheu a placa, certo? Anota no caderno, manda foto e ficamos aguardando. Um abraço.